Muito bem, então vamos lá, começando aqui essa última aula aqui, é a última aula, não vou fazer outra não, se ficar longa, ficou. Essa última aula aqui sobre a introdução a Machine Learning, certo? E o que nós fizemos na aula passada foi, nós treinamos o nosso primeiro modelo, fizemos as nossas primeiras predições e validamos. A primeira validação foi um aparente hipersucesso, depois explicado que era uma ilusão e que na verdade o modelo estava bem ruim e que precisa de melhoria, certo? E como é que a gente melhora o nosso modelo? Lembrando, a gente melhora o nosso modelo de algumas formas. Primeiro a gente tem que lembrar o modelo que a gente escolheu. A gente escolheu o modelo de árvore de decisão. Então eu peguei aqui a doc do Scikit-Learn, do Decision Tree Regressor, aquela classe que a gente instanciou lá para montar o nosso modelo. E, cara, tem parâmetro para dedéu aqui. Se você quer ver formas de melhorar a sua árvore de decisão, você pode dar uma olhada aqui, uma estudada aqui. Mas, nessa aula aqui, nós vamos basicamente usar esta característica aqui, este parâmetro, o Max Leaf Nodes, ou seja, o número máximo de folhas. Só que, contudo, entretanto, primeiro, a gente consegue definir o número máximo de folhas. E o que isso implica? Isso implica numa árvore maior. Conforme nós aumentamos o número das folhas, significa que nós aumentamos as possibilidades de previsões. Aumentando as possibilidades de previsões, isso implica naturalmente o aumento de profundidade da folha, da árvore. Então, quando a gente determina o número máximo de folha, obrigatoriamente a gente força que a árvore seja maior, mais alta e mais profunda. E a gente pode pensar que quanto mais alto, quanto mais profunda for a árvore, quanto mais folhas tiver, melhor. Correto? Errado. Por quê? Porque este treinamento ele funciona como a cobrança de imposto do governo. O governo ele pode aumentar os impostos na hora que ele quiser? Em teoria, pode. Agora, a população vai pagar? Não. Né? Vai chegar num certo ponto em que vão ter muita gente sonegando imposto e que pode virar uma situação até insustentável. Então tem um certo ponto ali de excelência que o governo não pode aumentar imposto para conseguir contribuir. A mesma lógica que quando a gente treina uma árvore de decisão. Por quê? Existe um ponto de excelência onde a gente pode aumentar o número de folhas e, consequentemente, a altura ou profundidade da árvore para ter um modelo com o menor erro médio absoluto possível. Isso acontece porque, se nós aumentarmos muito o número das folhas, a gente vai treinar um modelo que vai ser específico apenas para os dados do treinamento. Né? Ou seja, ele vai ser um excelentíssimo modelo para prever dados com os quais ele foi treinado. Se você aumentar muito os números da folha, ele vai prever os dados com os quais ele foi treinado com uma precisão. Beleza. É aquilo que aconteceu no nosso primeiro caso. Só que se você colocar novos dados, o erro tende a ser alto. Por quê? Porque ele foi treinado para fazer uma coisa somente. Aqueles dados com que ele foi treinado. Então, tem um gráfico aqui, vou mostrar para vocês, que ele demonstra basicamente isso. Então ele é um gráfico de erro médio absoluto por profundidade da árvore. Ou, consequentemente, quanto mais profunda a árvore, maior o número de folhas. Então, quando eu falo uma árvore mais profunda ou um maior número de folhas, basicamente eu estou falando a mesma coisa. Então, percebe que o gráfico ele começa aqui no underfitting e vai terminar aqui no overfitting. Antes de eu vou explicar o que são essas duas coisas. O underfitting, ele é
um treinamento insuficiente. Você treinou pouco, ou seja, você fez uma árvore muito rasinha. E o overfitting, ele é um treinamento exagerado, ou seja, você fez uma árvore muito maior, muito grande. Então, conforme você vai aumentando a profundidade da árvore, você vai passando de under para over, ou seja, de árvore rasa para árvore profunda. E conforme você vai andando para cá, veja que o erro médio absoluto vai baixando, vai baixando. Então você começa aqui com uma árvore muito baixinha, muito pequenininha, e tem um erro médio absoluto alto. Conforme você vai aumentando o número das folhas ou a profundidade da árvore, o erro vai reduzindo, 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 até chegar num ponto em que você continua aumentando o tamanho da árvore, digamos assim, a profundidade da árvore, e o erro absoluto estagna. Estagna, 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 até que chega um ponto que ele começa a subir de volta. Então ele começa a subir. E ele volta, por exemplo, aqui, ó, uma árvore muito profunda, ele vai ter o mesmo erro absoluto de uma árvore muito pouco profunda. Ou seja, aqui e daqui são modelos com performance iguais, né? E de profundidade bem distintas. Ou seja, existe um ponto ótimo de profundidade de árvore e de número de folhas, e que você deve buscar, certo? E para fazer isso, meus caros amigos, é programação, é testando. Como é que a gente vai fazer isso? Já está aqui bonitinho. Eu vou copiar isso aqui, não vou escrever isso aqui de novo. Eu vou copiar e explicar como é que ele... Eu vou copiar isso aqui, colar lá no nosso Jupyter Notebook e explicar. Muito bem, então vamos lá, linha por linha, vamos ver o que ele faz. Primeira coisa, ele importa todas as nossas libs que vamos usar. Primeiro, o erro médio absoluto, a classe, né, da Decision Tree Regressor, tudo aqui do Scikit-learn. Então a classe aqui para a gente instanciar a nossa árvore de decisão e a nossa função para quebrarmos os nossos dados de validação e teste e o nosso pandas para a gente ler os dados. Então, eu vou pular essa função aqui e começar a vir para cá primeiro, o que a gente já fez. Então, nós vamos buscar o caminho dos arquivos, que não é esse, no meu caso, né? É só dar um ponto barra que ele acha lá. E em seguida, a gente vai ler o CSV e criar aqui o nosso data frame. Criado o nosso data frame, a gente vai filtrar os dados, né, usando aquela mesma função lá do dropNA que eu expliquei na aula passada. Filtrados os dados, agora a gente vai dividir, né, Primeiro a gente vai escolher, né, o que a gente quer prever. Vamos manter a mesma coisa aqui, nós queremos prever o preço. Então, y recebe preço, igual da última aula. E aqui o nosso x vai receber as características que queremos usar para prever o preço, o nosso y. Veja que aqui está um pouquinho diferente da aula passada, né? Então, o número de quartos foi mantido, o número de banheiros foi mantido, a metragem foi mantida, só que ele colocou aqui a área construída e o ano de construção. E manteve aqui onde, né, o latitude e longitude, ou seja, o local onde o imóvel está. Então, ele adicionou aqui o building area e o IRBuild, né, ou seja, área construída e o ano de construção. E selecionamos essas colunas aqui no nosso querido X, as variáveis com as características que iremos usar para prever o preço. Certo? Certo. Então usamos a nossa função aqui de train test split para dividir os nossos dados de treinamento e validação. Lembra da aula passada que devemos fazer isso e que usar os dados de treinamento para validar
causa um erro médio pequeno de forma ilusória, né? Então, para que esse treinamento seja correto, nós devemos dividir os nossos dados para que sejam validados, para que o modelo seja validado com dados diferentes aos quais ele foi treinado. Beleza? Se você assistiu a aula passada, lembra disso aqui. Beleza, beleza. Então, em seguida, ele usa um for, né? Para que ele usa esse for? E esse for vai ser usado em conjunto com essa função, getMae. Isso aqui, eu não vou explicar o que é um for, o que é um loop. Se você não sabe Python, se você não sabe linguagem de programação. Tá, agora eu vou explicar. O for ele funciona basicamente da seguinte maneira. Ele vai executar um código que está, no caso do Python, né, se você dá o tab, tudo que está do tab para dentro do for, ele vai ser executado até que alguma coisa aconteça ou até que chegue ao fim de determinada interação. Neste caso aqui, ele vai rodar até completar esses valores. 550, 500 e 5000. Espera aí. Ou seja, ele definiu aqui uma variável max leaf nodes, ou seja, número máximo de folhas, número máximo de folhas, tá? A gente vai tentar definir aqui o número máximo de folhas, que é, lembra que eu falei no começo, quanto maior o número de folhas, necessariamente maior o número de profundidade da árvore. Então o que nós queremos aqui é descobrir aquele ponto ótimo, certo? Esse ponto ótimo aqui. Então a gente vai testar com valores de profundidade ou de número de folhas, 5, 50, 500 ou 5, 50, 500, 5000. Ele foi aumentando aqui de 100 em 100. Quer dizer, você entendeu. Então ele vai rodar esse loop até essa variável receber 5, depois 50, depois 500, depois 5000 e ele vai sair do loop. Então, for in, então, para max que aconteça em 5,50, faça. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável myMae e vai chamar essa função getMae, que recebe 1, 2, 3, 4, 5 valores, 5 parâmetros. E essa função vai devolver alguma coisa, a gente já vai ver lá em cima, que vai ficar aqui dentro dessa variável myMae e vai ser printado a cada interação, né? Então, como esse print está dentro do for, a cada interação ele vai printar isso aqui. Então ele vai printar max leaf o texto max leaf node. Nossa, ele fez aqui do jeito que me incomoda um pouco. Tá, deixa assim mesmo. Eu prefiro usar o F. F, papá, depois usa em colchetes as variáveis. Mas beleza, né? Max leaf node, ele vai pegar aqui o D, que vai pegar o primeiro aqui do max leaf node, vai colocar aqui. TT ele vai pular ali, se não me engano. Depois ele vai dar um min absolute error, ele vai colocar aqui o myMe, ou seja, ele vai printar o max leaf node, ou seja, em que interação ele está, então ele vai colocar aqui 5, 50, 500 e 5000. E para esse número máximo de folhas, ele vai colocar o retorno dessa função, que, pelo que se dará a entender aqui, é um erro médio absoluto para determinado número de folhas. Então, sem saber aqui, sem ler o que tem aqui dentro do getMae, a gente já dá para intuir que ele retorna o erro médio absoluto para um determinado número de folhas, número máximo de folhas. E a gente vai testar para 5, 50, 500 e 5000. Beleza? Bem, gente, vamos dar uma olhada na função para ver o que ela faz exatamente. Então ela recebe 4 parâmetros, o primeiro o número e depois os dados de treinamento e validação. O número máximo de folhas e os dados. O que ele faz aqui? Ele instancia o modelo passando random state igual a 0, lembra que eu falei? Ele sempre usa 0, 1. Vamos manter essa mesma lógica. E passando aqui
esse querido aqui, ó, Max Leaf Node. Se você não passar nada, ele vai valer none. Mas se você passar, ele vai valer o que você passar. Então, Max Leaf Node recebe Max Leaf Node, ou seja, o que você passar por aqui. Instanciou o seu modelo, agora você treina ele. Com o quê? Com os dados de treinamento. X de treinamento, Y de treinamento. Vai fazer as predições, os valores de predições do seu modelo, usando os valores de validação de X, e depois calcular o erro médio absoluto, usando os valores de validação de Y e o Y que foi predito aqui em cima, certo? Pegando aqui a função lá do Scikit-Learn Metrics. Calculou, retorna o valor mãe, né? Então, basicamente, o que essa função faz? Instancia uma árvore de decisão passando o número máximo de folhas. Treina o modelo, prevê o modelo, calcula o erro médio absoluto e passa esse mesmo como retorno. Então, a cada interação, ele vai chamar essa função, passando aqui 5, vai dar um valor, ele vai printar. 50 vai dar outro valor, ele vai pintar. 500 vai dar outro valor, ele vai pintar. 5.000 vai dar outro valor, ele vai pintar. Pronto, cansei de explicar código. É isso, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, sei lá. Vamos rodar aqui. Então, em teoria, para aparecer 1, 2, 3, 4 linhas desse texto aqui, com os respectivos dados. Vai, meu filho. Foi. Olha aí. 1, 2, 3, 4 linhas. Agora a gente vai observar isso aqui. Vamos observar. Observou? Pronto, tchau. Não é isso, né? Vamos lá. Então vamos ver. Qual é o erro absoluto que um número máximo de folhas igual a 5 retorna? Bom, 347 mil. É alto, né? É maior do que a gente fez no anterior, que tinha dado 270 e poucos mil, se eu não me engano. Então, aqui está claramente no underfitting. Claramente. O engraçado é que ele passou arredondado, né? Ah, tá, pode ser aqui. Beleza. Quer dizer, não sei porque que passou arredondado. É alguma coisa aqui que ele fez. Olha só, não sou tão bom em Python assim, né? Mas é alguma coisa aqui que arredondou esses valores. Vamos lá, continuando. Para um número de folhas igual a 50, ó, o erro caiu. Foi para 258 mil. Para 500, caiu mais um pouquinho. 243 mil. Pronto, já ganhou, já diminuiu daquele 270 mil, né? Aliás, aqui no 50 já ganhou. Né? E aqui no 500 chegou no 243 mil. Agora olha aqui, no 5 mil, olha só, 255 mil, já voltou a subir. Então aqui quando passou dos 5 mil, já está aqui nessa região. Ou seja, já passou. Vamos fazer o seguinte, de 50, vamos aumentar 1000. Vamos ver se entre 1000 e 50 tem uma melhora. Ó, entre 500 para 1000, porra, já voltou a subir. Então é menos de 1000, 243, 247. Então tira esse 1000, coloca 600. Vamos achar aqui um valor ótimo. 243. Caramba, é um pouquinho maior. 900. Então 550. 240. 669. Ainda está maior. Cara, então o curso aqui ele deu exatamente os valores exatos do ponto aqui. Lembra? Aqui deu certinho o número 500, porque eu peguei isso aqui do curso lá do Kaggle, certo? Eu expliquei como é que ele funciona e estou explicando aqui a saída. Mas se você for fazer isso com seus dados, e você for rodar esse loop
e ficar treinando aqui esses modelos, você vai ter que ir chutando igual eu fiz aqui. Então começa com baixinho, 550, 500, 5000, vê um ponto onde ele começa a subir, e aí você tenta achar essa região aqui, né? Você acha essa região e essa região. Aí nessa região do meio você vai tentando encontrar aqui um ótimo, um ponto ótimo, certo? Então é isso. Então, para uma forma de melhorar o nosso modelo é fazer um cálculo de número máximo de folhas ou profundidade da árvore de decisão. Caramba. Certo? Certo. Agora, nós vamos falar de um outro modelo que a gente pode usar, que é a floresta aleatória. Certo? O que é a floresta aleatória? Vamos explicar aqui o que é a floresta aleatória. A floresta aleatória ela é basicamente um outro tipo de modelagem de dados. Então, ela tenta resolver esse problema do underfitting e do overfitting de modo a criar várias árvores de decisões, e daí o nome floresta, porque como você cria várias árvores, você cria uma floresta. Então, a partir dessas várias árvores, você faz várias predições ao mesmo tempo e pega a média dessas predições que foi feitas em várias árvores diferentes. Certo? Dependendo do tamanho dos seus dados aqui, o treinamento vai ficar maior, claro, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui, ver o que rola. Vamos ver o que rola. Vamos lá, vamos copiar aqui. Vamos copiar. Mas é basicamente, ó, do ponto de vista teórico, é isso que eu expliquei. Ele vai criar várias árvores, a gente já sabe que é uma árvore, como melhorar essa árvore. Ele vai criar várias árvores de decisões e, a partir, ele vai, no momento de fazer a predição, cada árvore vai fazer uma predição. E ele vai ter uma predição para cada árvore. E aí ele pega uma média. E melhora, né? Então, beleza. O que ele vai fazer aqui? Vamos lá, pegando os dados de novo. Pegou os dados, leu, criou o data frame, filtrou, pegou o preço, pegou as características e dividiu. E dividiu os dados. Beleza. Em seguida, bem, não gosto de deixar, as importações ficam sempre acima. Beleza, a partir daqui começa, ó, daqui para cima é o mesmo pagote que a gente está acostumado. Daqui para baixo é a nossa árvore aleatória. Então aqui, ó, fez tudo aquilo que a gente vem fazendo. E depois, como é que a gente vai criar a nossa árvore aleatória? Usando uma lib. Scikit-learn tem um grupo aqui chamado Ensemble. E dentro dele, um modelo, uma classe de modelo aqui chamado Random Forest Regressor. Então, aqui basicamente, ao invés de pegar o Decision Tree Regressor, você vai pegar o Random Forest Regressor, né, o Floresta Aleatória Regressor. E instanciar aqui o seu modelo da floresta e treinar com os dados de treinamento. Em seguida, fazer as suas predições com os dados de validação de X e calcular, e em seguida aqui ele faz o cálculo do erro médio absoluto. Certo? Vamos ver o que rola aqui. Shift Enter. Demorou um pouquinho. Oh, rapaz. Olha só.
Olha só, 191 mil. Pô, já foi bem melhor. É bem melhor. É bem melhor, já foi melhor. Ó, só de pegar o Random Forest, ele já foi muito melhor do que o Decision Tree Regressor com um número de folhas otimizado. Certo? Certo. A gente pode ver aqui na documentação uma coisa aqui. Como é que é? Random Forest Regressor Ensemble. Dentro do Ensemble tem aqui Random Forest Regressor. Ó, veja que o Random Forest Regressor também tem um Max Leaf Node. Então, vamos fazer um teste. Vamos fazer o modelo passando o Max Leaf Node. Eu coloco ele quando eu instancio, né? Sim. Aqui, ó, vamos colocar o 5 e ver o que acontece. Vamos avançando. 300, piorou muito. Vamos lá, 50. 228. Ó, o 50 aqui já é melhor do que o 500 dali. Agora vamos colocar o 500. Ou seja, o ótimo que a gente calculou lá em cima. 194 mil. Não mudou muito. Quanto tinha dado? Não lembro. 197? Não lembro. Vou fazer de novo. 191. Não deu certo. Então, assim é melhor. Então, só de criar aqui uma floresta aleatória, a gente já teve um resultado de um erro médio melhor do que, né, uma árvore de decisão com um número máximo de folhas melhorado. Bem, deixa eu aumentar aqui minha carinha. Muito bem, é isso. Então, este é o curso que estava no Kaggle, ele termina aqui, o curso de introdução a Machine Learning. Ele termina com a explicação, né, da floresta aleatória. Em seguida ele tem um curso de pandas. E em seguida tem um curso de Machine Learning intermediário, certo? E eu vou passar bem por cima sobre a biblioteca Pandas, o que ele ensina na biblioteca Pandas, porque o meu objetivo não é ficar preso a ficar aprendendo libs em si, mas aprendendo as libs conforme vou estudando conceitos de ciência de dados. Então, eu vou fazer só uma aula sobre pandas, explicando pandas e como é que a gente pode usar o pandas para refinar e filtrar e melhorar os nossos dados de treinamento. E em seguida, conforme eu for estudando Machine Learning intermediário, eu também vou fazendo a mesma coisa que fiz aqui com a introdução de Machine Learning. Então, espero que tenham gostado. E vamos lá. Até a próxima.